Então tá, bora. Oi, galera, tudo bem? Estou aqui fazendo vídeo de histórias com a minha Nathalie. A Nathalie. Galera, eu sou prima dele, eu sou a Nathalie. E galerinha, já deixa o like, já se inscreve, já ativa o sininho. E a gente é primo, só falei minha Nathalie sem querer. Não foi, Nathalie? Uhum. Minha Nathalie, olha aí. Tá bom, primeiro a Nathalie, vai. Por que começa sou eu? Tá bom, eu quero começar mesmo. Era uma vez uma garota. Isso era nos anos 80. Não existia celular, não existia nada. Até que um dia o primo dela foi lá pra casa dela. Ela se chamava Júlia. O primo dela se chamava Lucas. Então eles dois foram pra lá. E ficaram lá brincando. Até que eles começaram a brincar de cachorrinho. Nessa época, os cachorrinhos, eles brincavam de cachorrinho que tinha que ficar cavando, se escondia na areia e esperava o outro ir lá achar eles. Eles pegaram uma caixa de aço, fizeram um buraco, fizeram uma tampa de madeira, colocaram uma corda e o menininho entrou. Só que tinha um buraco na caixa de aço para ele respirar, um buraco bem grandão. Quando ele colocou a cabeça, tinha um super buraco na terra. Aí ele saiu, porque o buraco era super grande. Ele saiu da caixa de aço e ficou lá. Ele ficou cavando. Só que a areia entrou toda em cima dele. Quando a areia entrou toda em cima dele, ficou preso. Ele sentiu alguma coisa na mão dele. Quando ele olhou, era o celular. Ele começou a mexer e acabou ligando o alarme do celular. O alarme não. O alarme. Só que o alarme era para agora. Na hora que ele apertou no botão, ele tinha colocado para 12 horas. E já era 12 horas. Aí ele precisava ir almoçar. Aí quando ele ligou, começou a tocar. E ele ficou batendo na caixa de aço, no fundo da caixa de aço, porque o que fez a terra entrar foi o fundo da caixa de aço. Ele ficou batendo, e aí a prima dele escutou e falou: "Titi, eu acho que o Lucas está preso, eu vou lá olhar." Quando ela foi, ela tinha esquecido onde ele estava. E ele começou a bater. E ela: "Lucas, fica batendo muito, porque eu vou seguir o som." E ele continuou. E cada vez mais que ele batia, mais areia caía no olho dele. E ele ficava mais ainda sem ver onde ele estava. E ele começava a afundar. Aí o pai do Lucas estava chegando do trabalho. Aí a Júlia falou: "Titi, o Lucas está preso aqui. Eu não consigo tirar toda essa areia, porque a nossa brincadeira de cachorrinho, eu deixei a caixa de aço aqui e ele não está mais na caixa de aço. Porque como a tampa era de madeira e tinha uma corda, dava para puxar pela corda. Só que não estava mais ele lá." E aí o pai do Lucas tirou a caixa de aço, pegou e ficou lá cavando. Só que o alarme estava tocando muito, porque ele não conseguia mais ver para colocar no nome parar de tocar. Aí continuou até o telefone descarregar. E eles procurando o Lucas. Só tinham achado a caixa de aço e estava muito fundo o buraco. Aí o pai do Lucas falou: "Lucas, já que você já sabe nadar, finge que você está nadando. Você vai nadar no seco, eu sei que isso é engraçado, mas você vai ir subindo. Quanto mais você vai nadar, mais ainda você sobe." Aí ele foi subindo. Quando ele foi subindo, ele conseguiu colocar a cabeça, só que o rosto dele ele já estava ficando sem ar, porque estava tudo coberto de areia. Ele foi tomar um banho imediatamente, tirou tudo dos olhos dele e de tudo, e ele teve que ir para o hospital. Quando ele foi para o hospital, ele desmaiou, porque ele morria de pavor de hospital. Quando o pai dele foi lá no quarto dele, ele estava desmaiado. Já tinha passado 3 horas ele desmaiado. O pai dele ficou muito preocupado. Só que a mãe dele tinha que ficar em casa com a prima do Lucas. Senão, a prima do Lucas e a Júlia
e o pai, a mãe da Júlia, a irmã da mãe do Lucas, ia lá e não ia poder pegar ela, porque ela ia estar no hospital e ninguém ia saber de nada. E ela não ia poder ficar sozinha, né, galera? Então, isso aconteceu. E foi passando, até que descobriram que o Lucas não podia mais respirar, porque tinha entrado muita areia no nariz dele. Então, colocaram coisa lá de hospital e ele começou a respirar. Só que ele já estava cego. Aí, essa história foi muito grande. Então... Isso foi uns 20 minutos, aí, Sérgio. 5 só. Isso vai ter uma eternidade. Aí, galera, o Lucas, ele não podia ficar tanto tempo sem respirar, senão ele morria, né? Porque ele só era uma criança de 10 anos. Aí passou um ano, já se passou um ano, né? Porque se fosse falar o que ia passar nesse ano inteiro, ia ser mais de 1 hora de vídeo. Só tem 5 minutos. Não, 6 minutos e 6 segundos, mas é isso. E já se passou um ano. O Lucas, ele ficou muito bravo, porque já tinha se passado um ano e ele não podia ver. Até que ele começou a usar lente de contato. Só que quando ele foi lá em um doutor de olhos, não podia usar lente de contato, ele tinha que usar óculos especialista para aquilo. Então, o Lucas já estava com 11 anos. Só que ele não queria mais ter que ficar andando com bengala. Então, não deu. O Lucas morreu. Aí, a prima dele não sabia que ele tinha morrido. Ninguém sabia que ele tinha morrido, porque ele estava no hospital internado. Estava todo mundo da família dele trabalhando. Quando a prima dele foi para a casa do Lucas, falou: Lucas, a mãe dele falou: ele está internado e eu preciso ficar aqui, porque o pai do Lucas ainda não chegou e ele está com o carro. Quando o Lucas foi, quando o pai dele chegou, os três pegaram o carro do pai do Lucas e foram. O pai do Lucas, a mãe do Lucas e a prima do Lucas, a Júlia. E quando ela chegou lá, a mãe do Lucas falou: doutor, como é que tá meu filho Lucas? O doutor ficou triste, a mãe falou: o que foi que aconteceu? Meu pai estava desesperado, falando: fala, doutor, fala, o que foi que aconteceu, doutor? Cadê meu filho Lucas? Ele falou: o seu filho Lucas não resistiu e parou de respirar. Nós não sabemos se ele tá morto ou ainda tá vivo, porque ele desmaiou. Então só vamos saber quando ele puder quando ele puder dar sinal de vida, porque aí a gente vai poder saber. Aí a mãe do Lucas ficou muito triste, ficou desesperada e falou: eu posso ver ele pelo menos? O doutor deixou todos os três ir ver ele. Só que a menininha não podia ficar muito tempo, porque a menina estava muito triste, porque só tinha ele para ela brincar, de primo que morava ali naquela mesma cidade. Aí eles voltaram pro prédio do Lucas e ela ficou lá. Ela desceu, ficou lá embaixo brincando com os amiguinhos do Lucas e dela. E os amiguinhos ficaram perguntando: cadê o Lucas, Júlia? Cadê o Lucas? Ela falava: ele tá no hospital, eu nunca mais vou brincar naquela brincadeira de caixa de metal na areia. E aí ninguém mais brincou. E o Lucas sobreviveu. Ele foi pra casa de cadeira de roda porque quebrou o pé na hora que ele foi nadar. Ele meteu o pé na coisa de aço, só que já tinha passado um ano, aí por isso que ninguém sabia. Mas, galerinha, tá passando, já passou de 6 minutos, já tá com 9 minutos aqui esse vídeo. Mais uma coisa, galerinha. Ai, galerinha, o Eziel puxou o ventilador. Ia cair na minha cabeça.
caindo na cara dela. Tá bom, galerinha. Daqui a pouco eu volto. Oi, galera. Voltei. Vai cair. O ventilador tá derrubando o ventilador aqui. Erros técnicos. Tá com a minha história. Enfim, o Lucas ficou vivo e viveram todos felizes para sempre em um castelo. Porque o Lucas ficou milionário por causa daquilo. Que ele conseguiu forças. Era uma vez a história do Ronaldinho Gaúcho. Era uma vez um menino que sonhava em ser um campeão em futebol. Ou pelo menos o melhor em futebol ou bom em futebol. Ele sempre pensava: ai, queria tanto ganhar meu futebol. Ele ainda era uma criancinha, tinha uns 6 anos. Era tão bom se eu fosse o Renatinho Gaúcho, o meu pai, porque o meu nome é Gaúcho, mas não é Renatinho. Eu errei, o nome dele não é Renatinho Gaúcho, é outro pai. Mas um dia, o pai do Renatinho, não, do Reinaldo, Do Gaúcho. do Gaúcho, do Gaúcho, morreu. E ele ainda estava com o mesmo ano. Aí ele pensou: ah, meu Deus, meu papai morreu. Ele nunca vai mais viver. A mãe dele se chamava Irmã Joana. Era Joana, mas as outras pessoas chamavam de Irmã Joana. Aí, mamãe, nosso papai morreu. Aí depois passou muitos anos, até a mãe morreu dele. Aí o Gaúcho virou o Renatinho Gaúcho. Aí depois ele virou o campeão, o melhor, o mais bom de todos em futebol. E viveram felizes para sempre. Só que não. Porque ele não tinha namorada, não tinha ninguém para ficar. Aí ainda vai continuar o vídeo. Aí depois ele pensou: se ele revivesse, eu ia ficar tão feliz. Mas ele não revive. E todo mundo da família viveram tristes para sempre. Mas um milagre aconteceu. O Renatinho Gaúcho ficou o melhor e ficou milionário porque ele já ganhou 1000 vezes no futebol. Aí ele ficou bem famoso e viveram felizes para sempre. Só ele sozinho. Mas ele ainda ficava triste porque não tinha ninguém. Mas ele ainda viveu feliz para sempre. Enfim. Tchau, galerinha.